Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu vou contar, vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre uma das tarefas do assistente social, não só na área da saúde, mas como eu tô na área da saúde na atenção básica, eu vou dar uma ênfase nisso, mas em qualquer ambiente de trabalho, o assistente pode fazer isso, que é o quê? É a questão da educação continuada, da educação em direitos da população. Estou, assim, meio cansada porque hoje eu já trabalhei, eu tive aula no mestrado, então agora são 11 horas da noite, eu acabei de chegar do mestrado em casa e ou eu gravava esse vídeo ou ele ia demorar pra sair, então tô um pouquinho mais cansada, mas estou feliz aqui de estar gravando pra vocês, de ter acolhido a demanda de vocês, né, porque eu postei lá no Instagram que eu tava fazendo uma cartilha relacionada à tuberculose. Muita gente ficou com dúvida, né, o porquê que eu tava fazendo, por que servia, como que funcionava essa parte de atuação do assistente social. Então, por conta disso, decidi gravar esse vídeo pra vocês. E não vai estar na melhor qualidade, né, porque eu queria trazer uma lei que justificasse essa questão da educação, sabe, trazer um conteúdo mais bonitinho, só que a gente também tem que se atentar à realidade, e a realidade é que eu não tô tendo tempo para fazer esse tipo de vídeo, então eu vou conversar aqui com vocês sobre a minha realidade, mas saibam que isso tem respaldo em lei e que realmente é muito importante. Então, se você já gosta desse tipo de vídeos do cotidiano do assistente social, o que o assistente social faz, deixa o like, deixa um comentário aí também que ajuda bastante se você gostou, se você sabia disso. E bora pro vídeo. Enquanto eu tô abrindo aqui o aplicativo do Canva, que vai ser o nosso segredo daqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês, né, sobre essa questão. Então, vamos lá. Falando do assistente social na área da saúde, né, eu tô atuando na atenção básica. Então, eu fico nas unidades de saúde, fico em várias USAFAs, né, que é a unidade de saúde da família. E essa unidade, por ser a atenção básica, é a porta de entrada da saúde daquele núcleo familiar, daquela pessoa, daquela população, daquele território. Então, além de, claro, ofertar serviços de saúde, acompanhamento de saúde, essas coisas, né, a gente também tem outros papéis que são referentes à atenção básica. Então, não é uma questão de entrar, passar por uma consulta médica, pegar a medicação e sair. Tem todo um acompanhamento mesmo, algo mais próximo da população, mais territorial. Então tem os agentes comunitários de saúde, conhece o território, conhece as pessoas, já tem aquele vínculo fortalecido com a população ali. Aí tem as enfermeiras, tem os médicos, assistentes sociais, psicólogos, enfim. É uma equipe multiprofissional que fica atuando, né, nessas unidades de saúde da família. E aí, tem toda uma proposta diferente. Não é, por exemplo, um hospital que a assistente social ela pode fazer uma visita para a pessoa, que, entendeu? Tipo, é muito diferente. É atenção básica mesmo, é aquela proximidade com a pessoa atendida, tá? Então a gente pode fazer visita, a gente pode fazer grupo, a gente pode fazer várias questões que outros serviços acabam não tendo, outros serviços da área da saúde. Então, por exemplo, um ambulatório de especialidade provavelmente não vai conseguir ter esse acompanhamento mais territorial de fazer visita, de ver como tá a pessoa, porque é outra proposta, tá? É atender um médico ali específico da especialidade solicitada, demandada, foi lá, atendeu, acompanhou, ok, passou, não precisa mais dele, volta para a unidade básica. Ou então um hospital tem uma questão de rapidez, de resolução ali rápida de problemas, de liberar leito, enfim. É outra perspectiva de saúde. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte da atenção básica e mais precisamente do assistente social. Mas, como eu falei no início, o assistente social ele pode fazer isso que eu vou mostrar para vocês em qualquer local, em qualquer ambiente de trabalho que ele se sinta confortável, porque a gente tem uma relativa autonomia de trabalho. Então, cabe a você decidir se você quer ou não implementar alguma coisa, fazer alguma coisa. Então, dentre essa perspectiva, né, eu quero mostrar para vocês uma cartilha que eu tô elaborando ainda, nem terminei, mas eu tô elaborando para implementar
Eu quero implementar, na verdade, em todas as unidades, só que tem algumas unidades que tem uma demanda maior disso daqui, de tuberculose. Então, provavelmente vou iniciar nessas unidades, ver como é que vai ficar, como funciona, e aí eu passo para as outras unidades também. Então, no Canva mesmo, o aplicativo Canva, ele é muito bom, ele é muito fácil, porque ele já tem meio que tudo pronto. Você só vai alterando de acordo com o que você quer, com o que você deseja, você acrescenta coisa, tira coisa, então ele é bem intuitivo, bem legal. E aí eu decidi fazer essa cartilha relacionada à tuberculose. Por quê? Porque uma das unidades que eu atuo tem uma demanda muito grande de pessoas contaminadas, né, por tuberculose. E essa questão da tuberculose é muito complicada, eu já falei pra vocês em outros vídeos também, e nos stories do Instagram, que é muito complicada porque é muito transmissível, então é muito fácil de ser contaminado, né? Então, se você tá numa região com uma pessoa que ela tá ali infectada, ela vai passar pra você facilmente. E o ponto-chave, né, do problema que a gente tem nessa unidade de demanda é que as pessoas, elas não aderem ao tratamento. Por vários motivos, porque não quer, porque tem que ficar indo na unidade todo dia pegar medicação, porque é um tratamento muito longo, de 6 meses a 1 ano, enfim, tem várias questões, né, que também acabam saindo pessoais da pessoa do porquê que ela não vai aderir, porque ela não quer aderir. Mas como tem uma demanda alta e eu tenho só 2 meses de trabalho, eu já consegui identificar várias demandas que precisam ser estudadas ali pela unidade e pensar numa proposta de intervenção, né? Tem várias. E uma delas é a tuberculose, que é o que eu tô começando a fazer agora. Então eu decidi fazer um informativo, vou mostrar pra vocês, falando os pontos principais da tuberculose. Então, trazendo o que é essa tuberculose, como que é as formas de contágio, quais são os principais sintomas, o que fazer quando eu estiver sentindo sintomas, tudo de uma forma muito informativa, mas também intuitiva, sabe? Deixar uma linguagem acessível. E aí, como eu sou profissional da saúde, mas eu não sou, tipo, médica, enfermeira e tal, eu não sei tudo sobre as doenças. Então, eu tô procurando como base só fontes oficiais. Então, fontes do Ministério da Saúde, fonte do governo, para eu elaborar as minhas cartilhas, tá? E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Só uma coisa antes de mostrar. O assistente social pode fazer isso? Pode elaborar grupos, panfletos, cartilhas, reuniões? Sim, tá? Em qualquer ambiente de trabalho, o instrumental, né, as ações de trabalho que o assistente social achar pertinente, ele pode, né, elaborar. Mas na área da saúde, da atenção básica, ela tem alguns diferenciais justamente por ser mais próximo da população. Então, essas ações, assim, são muito importantes para a unidade não ficar só restrita a passar consulta médica, a fazer exame, a dar vacina, tirar sangue, a fazer um atendimento, vai lá, é atendido e pronto, acabou, tá? Então, a proposta de uma unidade básica de saúde, da atenção básica, é diferente. Então, acho que deu para entender essas diferenças, né? Então, vamos à cartilha. Então, essa aqui é a cartilha. Eu não vou mostrar muita questão aqui do aplicativo, porque conforme você for entrando, você vai entendendo como funciona. Mas, basicamente, eu peguei um fundo, né? Uma base de uma cartilha pronta, que você consegue pesquisar vários modelos e usar qual que é o melhor para você. E aí, coloquei aqui principais infos sobre tuberculose. Vocês podem ver que eu tô colocando uma linguagem um pouquinho mais informal, que é justamente deixar o mais acessível possível pra gente conseguir atingir, né, qualquer pessoa que tenha ali a capacidade de leitura mais limitada e tal. Então, tem que ser acessível, né? E aí, isso daqui, né, é um modelo de cartilha. Então, são 3 blocos e quando você imprime, você dobra. Então, dá pra fazer a frente e o verso. E eu gosto de... Isso daqui, na verdade, é um folder o nome, né? Cartilha é folder. Eu gosto de usar o folder porque ele fica bonitinho na hora de imprimir, fica todo dobradinho. E ele tem bastante espaço de informações. Então, é muito bom. Fiz isso também como um projeto de intervenção no meu estágio na defensoria, tem vídeo aqui no canal, depois dá uma olhada se você tiver interesse. Mas, começando aqui pela tuberculose, né? Não tá pronto ainda, mas vamos lá. Principais informações, né? Principais infos sobre tuberculose.
Aí aqui é uma doença causada por uma bactéria e tem alto risco de contágio. Afeta principalmente os pulmões, podendo avançar para outros locais do corpo. Aqui eu coloquei um link da minha fonte. Eu vou mostrar aqui para vocês. É uma fonte oficial do governo, tá? Eu sempre procuro fontes oficiais porque é algo que eu tô trabalhando pro município, então tem que ter todo um respaldo, não dá pra você pegar informação de qualquer local, tá? Então aqui, ó, tá falando as principais informações sobre a tuberculose. Não vou colocar tudo isso, vou colocar as principais e aí você tem que ter a linguagem acessível. Então aqui olha como é que tá escrito. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada pela bactéria também conhecida como bacilo de Koch. Enfim, a doença afeta prioritariamente os pulmões, forma pulmonar, embora possa cometer outros órgãos e ou sistemas. Então aqui dá para entender? Dá, mas pensando na população, a gente tem que facilitar ao máximo. Então, quando a gente vem aqui na cartilha, a gente meio que traduz de uma forma mais acessível aquele documento. Então, aqui tá, é uma doença causada por uma bactéria e tem alto risco de contágio. As principais informações que eu quero que a pessoa preste atenção e capite aquela mensagem, eu deixo sempre de negrito. Então, e tem alto risco de contágio. A pessoa vai ler isso, ela já vai ficar meio assim, opa, tenho que prestar atenção, né? Afeta principalmente os pulmões, podendo avançar para outros locais do corpo. Lá falava que essa parte de poder avançar para outros locais do corpo é em questão de HIV, que a pessoa já tem uma, como posso dizer, ela já tem uma saúde mais debilitada, enfim. Eu não preciso especificar tudo isso aqui, eu preciso colocar as principais informações, porque a pessoa vai pegar e vai ler rápido. Se tiver muito texto, ela não vai ler. Aí aqui a questão da transmissão. Pela tosse, fala ou espirro de uma pessoa com tuberculose ativa sem tratamento. Então aqui, sem tratamento, eu coloquei em negrito, justamente porque é uma das principais demandas que a gente tem na unidade. Então, a pessoa já vai associar alto risco de contágio nos pulmões e sem tratamento. Então, ela já vai conseguindo captar a mensagem que a gente quer passar aqui. Então, isso daqui é informativo, mas ele é um pouquinho apelativo também. Por quê? Porque eu quero que as pessoas captem a mensagem da importância de prestar atenção na questão da tuberculose, nos sintomas e fazer o tratamento, porque é uma doença muito transmissível, tá? Então, você tem que montar sempre colocando poucos textos diretos com o que você quer passar, e é muito, muito, muito importante, mais do que o texto, eu digo, viu? É muito importante colocar elementos visuais, porque nem todo mundo sabe ler, ou nem todo mundo tem uma capacidade de leitura boa, então às vezes a pessoa sabe ler, mas não sabe interpretar direito. Então é muito bom colocar esses elementos. Então, transmissão, tem uma pessoa aqui espirrando, emitindo saliva e tal, enfim, acaba ficando mais intuitivo. Aí a última coisa que eu fiz, que eu tenho que terminar essa cartilha, né, é a questão dos sintomas, que é muito importante a identificação, tá? Então, sintomas: tosse por 3 semanas ou mais, aí eu coloco um bonequinho tossindo aqui, todo triste, todo difícil de saúde. Suor intenso, aí eu coloco uma imagem que remete a isso. Febre no final do dia. No site estava escrito febre vespertina. Eu nem sabia o que era, tipo assim, fiquei, vespertina, como assim? Aí eu fui pesquisar, e é quando tem uma febre mais pro final do dia. Aí eu já coloco aqui de uma forma acessível a informação. Aí perda de peso também. Enfim, eu não terminei ainda, eu tenho que fazer um monte de cartilha, porque tem várias demandas, assim, bem preocupantes, mas a gente vai fazendo aos poucos, né? E basicamente é isso a cartilha. Eu vou tentar colocar mais informações, mas se ficar pouca, aí eu vou tentar colocar outras informações importantes, mas se ficar pouca, eu faço em forma de cartilha ou um folheto, não necessariamente um folder que vai ter muitas informações. Então isso daqui é só para vocês entenderem a proposta e dos aspectos de trabalho do assistente social. O assistente social também faz isso daqui, sabe?
tem uma educação continuada não só dos colegas de trabalho, fazer palestras sobre assuntos pertinentes, mas também da própria população. É muito importante a gente conscientizar e sensibilizar a população, tá? Então, isso daqui é uma forma que eu montei, só para vocês entenderem. Eu acho que vai ficar muito bonito depois que imprimir. E aí, eu vou mandar pra gente da unidade, vou mandar pra Secretaria de Saúde também, pra ver se eles liberam uma verba pra imprimir isso daqui. Às vezes até eles têm, provavelmente, impressora lá na secretaria, pra fazer isso daqui meio que de um documento oficial ali da unidade, ainda que um fluxo internamente, tá? É muito importante, principalmente na atenção básica, a gente fazer esses tipos de trabalho, né? Ah, Julie, então eu vou fazer aqui uma cartilha e a pessoa vai ler e vai fazer o tratamento e vai dar tudo certo. A gente sabe que essa não é a realidade, mas se tem uma coisa que a gente pode facilitar o acesso à informação e também facilitar a conscientização da população, a gente tem que fazer. Isso daqui é na mesma perspectiva das campanhas que tem do Setembro Amarelo, do Outubro Rosa, essas coisas assim, que é justamente conscientizar a população. E às vezes pode até parecer besta, tipo, eu fiz aqui um panfleto e eu vou entregar para as pessoas. Será que elas vão ler? Será que elas não vão ler? Isso não importa, gente, porque vai ter uma pessoa que vai ler. E às vezes eu não tenho tuberculose, mas eu conheço alguém que tem alguém da família, tem alguém da minha região. Então isso também é uma forma de conscientizar a pessoa mesmo e as pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Questão sobre acolhimento, né? A gente tava conversando, assim, discutindo sobre um caso, e aí eu conversei com a gerente que eu tinha interesse em fazer essas cartilhas, né? Tava desenvolvendo e tal, e ela me apoiou muito, falou que todo o material é bem-vindo e realmente precisa, porque a gente sabe que tem várias demandas, né, numa unidade de um território. Então, tentar é papel nosso também identificar essas demandas, analisar o território, analisar essas demandas e tentar intervir de alguma forma nessas demandas, sabe? E fazer um panfleto parece simples, mas isso auxilia muito no dia a dia. E aí a proposta é o quê? Eu vou fazer isso daqui, aí eles vão imprimir bastante, vão deixar lá em cada sala e depois que a pessoa passar numa consulta médica, o médico vai dar para ela esse panfleto para levar para casa, ou então vai ficar um pouquinho lá na recepção para alguém pegar se quiser, a enfermeira vai dar, enfim, todo mundo vai fazer esse papel de entregar esse panfleto e tentar conscientizar a população mais sobre, nesse caso, a questão da tuberculose, tá? E essas coisas são simples, são detalhes, sabe, do cotidiano, mas ajudam muito. Só vocês verem a questão das campanhas. Então, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, por exemplo, né? Esses dois que são, assim, os principais que me vêm à mente agora porque tá perto. Por exemplo, quando a gente faz uma campanha mensal, né, de Setembro Amarelo, aparecem muito mais casos referentes àquela campanha. Então, no Outubro Rosa, as pessoas estão mais conscientes sobre o câncer de mama, procuram fazer mamografia, os municípios implementam, um teste rápido de mamografia em locais, em praças. Então, tudo isso contribui para informação chegar na população e a população também correr atrás sobre aquilo. Então, geralmente, quando tem essas épocas de campanha, o assunto, né, a temática daquela campanha também aumenta, aparece mais, porque justamente as pessoas estão recebendo informações, tá? Uma coisa também que eu esqueci de falar é que ao mesmo tempo que o assistente social ele pode fazer isso, ele tem competência para fazer isso, ele até deve fazer isso, né? Não é algo obrigatório, não tem que ser algo obrigatório do serviço social, do assistente social, tá? Eu acho que isso caminha, claro, tem todas as particularidades, questão de precarização do trabalho, entendo tudo isso, mas falando no geral, eu sinto que dentro da profissão a gente tem que estar compromissado com o que a nossa proposta de trabalho sabe, com o viés, com a visão que nós temos. Por quê? Porque eu poderia muito bem, vou lá no meu trabalho, atendo 1 ou 2 pessoas, faço 1 ou 2 visitas,
faço meu trabalho, vou embora, acabou, tô pensando em outra coisa, tô pensando em mestrado, tô pensando na minha vida. Poderia muito ser esse tipo de profissional, sabe? Eu vou lá, faço meu trabalho, fico na minha e vou embora. Mas essa não é a proposta do assistente social, sabe? Então, eu sinto que, claro, é cansativo, eu entendo tudo isso, mas eu acho que a gente tem que ter um pezinho mais a mais, sabe? Um pezinho mais na frente. Então, a gente tem que se empenhar um pouco mais na nossa profissão, porque a gente sabe, só a gente sabe que faz toda a diferença. Então, eu não me importo de estar 11 horas da noite aqui gravando um vídeo falando sobre isso. Eu não me importo de estar 11 horas da noite aqui abrindo a cartilha, pensando em como que eu vou montar, como estruturar, quais informações eu preciso colocar. Eu não me importo de perder meu tempo fazendo isso fora do meu expediente de trabalho, por exemplo. Porque no meu momento de trabalho eu não tenho condições de fazer isso, não tenho computador, etc e tal. Eu não me importo. Por quê? Porque eu sei o quanto isso é importante, quanto isso vai impactar até no meu próprio trabalho, sabe? Vai impactar no meu trabalho, vai impactar no trabalho da equipe que está trabalhando comigo, sabe? Então é muito importante ter esse compromisso, eu acho que essa é a palavra, ter esse compromisso, sabe? Com a população e com a profissão. Porque independente do nosso local de trabalho, a gente tá ali para atender as demandas da população, a gente tá ali para a população, sabe? Então, eu acho que é importante ter esse compromisso e fazer a nossa parte dentro dos nossos limites, claro, respeitando nossos limites, mas também tendo a consciência de que certas ações nossas fazem todas as diferenças, mesmo às vezes dando um pouquinho a mais de trabalho do que o habitual. Tô no trabalho, então provavelmente vai ter uma criança gritando de fundo, vai ter uma barulheira. Mas só pra mostrar pra vocês, eu imprimi folha 4 e aí eu cortei. E não tinha cola porque não foi frente e verso, então eu coloquei um grampeador. Isso daqui é só um modelo, né? Só pra vocês verem como que ficou. Ó, ficaria assim. Vou tirar esse papel daqui. Ficaria assim, ó. Aí, principais informações, né? E aí, a parte de trás, que é a parte principal, ficou assim. Tem bastante texto, mas tem imagens também. Aqui não tinha como fugir da questão dos textos, porque o ponto principal desse panfleto é essa parte de trás, que é falando sobre o tratamento, né? E as partes aqui em negrito, que tem cura se fazer o tratamento até o final, que se você abandonar o tratamento traz riscos à saúde e que não fazer o tratamento coloca outras pessoas também em risco. Então, acho que fica bem legal. Seria esse o verso e essa a frente. Aí eu vou ver com a coordenadora da Secretaria de Saúde para ver se dá para imprimir alguns para deixar na unidade. Mas eu gostei bastante de como ficou e eu pretendo fazer de outras coisas também. Eu iniciei também um de sífilis, além desse daqui. E olha só que legal. A ideia é fazer nesse tamanho assim, que aí fica bem pequenininho, sabe? Esse daqui é metade de uma folha A4, aí ficou muito grande. Aí a ideia é ser desse tamanhozinho aqui. Aí eu vou fazer de outros assuntos também que são bem recorrentes nas unidades. Eu vou imprimir e deixar lá pro pessoal ir entregando. Mas eu amei. Olha que bonitinho. Bom, acho que é isso. Não lembro de mais nada agora, mas também eu tô super cansada. Então meu cérebro não tá funcionando muito bem. Já pensei tudo que eu tinha que pensar hoje. Preciso dormir e renovar minhas energias. Mas se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de alguma coisa pra fazer, comentem aqui embaixo, tá? Que eu leio, tô sempre de olho. Converso com vocês pelos comentários também. É muito legal também ter essa troca, né? E uma coisa também é que eu já pensei em fazer grupo de algumas demandas que tem na unidade. É claro que nem todas as demandas dá pra gente fazer. Porque, por exemplo, a gestante não tá aderindo ao pré-natal. Como que eu vou fazer um grupo de pré-natal na unidade se a pessoa nem tá indo na unidade? Como que eu vou fazer um grupo de pessoas com tuberculose se a pessoa ela não tá nem aderindo ao tratamento, não tá nem indo na unidade? Eu vou juntar um monte de tuberculoso sem tratamento em um local, sabe? Então, tem certos tipos de demandas que não tem como pensar em algo mais coletivo, que é muito legal, né? Não tem como fazer um grupo, fazer um dia de palestra, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas tem outras demandas que dá.
E aí vai de você tentar articular isso um dia que tem uma sala na unidade disponível, tentar conscientizar as pessoas durante o seu atendimento, durante sua visita, a participar do grupo. Enfim, existem várias estratégias que, quando eu ver a necessidade de fazer um grupo e conseguir me organizar para fazer isso, eu trago aqui para vocês como que funciona, tá? Mas tem psicóloga que faz grupo também na unidade, então é uma das possibilidades de atuação ali da equipe, tá? Então, foi por isso que eu não tô fazendo grupos ainda, porque eu não vi essa questão, né? A questão de adesão é bem complicado mesmo no geral, sabe? Mas é o nosso trabalho tentar conscientizar a população da melhor forma possível. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, deixa um comentário, me segue lá no Instagram que eu mostro minha rotina de trabalho, o dia a dia. E @Julie12Larissa, eu tô assim, perdendo o fio da meada. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.